Bom, olá. A gente está começando mais um episódio hoje da série Unboxing Nova, nesse 8 de março, enfim, debatendo o tema Mulheres, Feminismos e a Política do Brasil Contemporâneo. A gente reuniu aqui para uma conversa duas intelectuais que são atentas analistas da participação política, cultural, social das mulheres da sociedade brasileira, e que hoje vão conversar um pouquinho sobre os alcances e os limites do feminismo como política e das políticas do feminismo nessa conjuntura brasileira. Eu queria agradecer enormemente às professoras Heloísa e Flávia, que são duas pessoas pelas quais eu tenho uma enorme admiração intelectual. Estou bastante feliz e honrada de ter vocês aqui. Vou fazer uma brevíssima apresentação dessas duas intelectuais muito inspiradoras. A professora Heloísa Buarque de Holanda é professora emérita de Teoria Crítica da Cultura da Escola de Comunicação da UFRJ e coordenadora do Programa Avançado de Cultura Contemporânea do Programa de Pós-Graduação Ciência da Literatura, também da UFRJ. Ela coordena o Laboratório de Tecnologias Sociais da Universidade das Quebradas, o Laboratório da Palavra e o Laboratório Mulher na Universidade, sobre mulher e produção do conhecimento. É autora de muitíssimos livros, e eu destaco dois recém-lançados, Pensamento Feminista Hoje, Sexualidade no Sul Global, que é o quarto livro da coleção Pensamento Feminista Hoje, e a antologia também recém-lançada, As 29 Poetas Hoje. A professora Flávia Biroli é professora do Instituto de Ciência Política da UNB, foi presidenta da Associação Brasileira de Ciência Política até o final do ano passado, foi acadêmica visitante da Latin America Center e Fellow da Jesus College da Universidade de Oxford, e integrou o grupo de assessoras da sociedade civil da ONU Mulheres. Seus livros mais recentes, também uma grande quantidade de artigos e livros publicados sobre o tema gênero, feminismo, teoria política, mas eu destaco dois livros recentíssimos também, do ano de 2020, a coletânea Mulheres, Poder e Ciência Política, que a Flávia organizou junto com as duas colegas Luciana Tatagiba, Carla Almeida, Cristina Buarque de Holanda e Vanessa Oliveira, e o livro Gênero, Neoconservadorismo e Democracia, também de 2020, organizado com Maria das Dores Machado e Juan Vandione. Eu queria reforçar o agradecimento à presença de vocês duas, e a gente, para começar um pouco a nossa conversa, enfim, eu queria colocar como tema justamente algo que está organizando esse título dessa sessão do Unboxing Nova, que é essa reflexão sobre os alcances e limites da participação política e cultural das mulheres, enfim, como coletivos, neste momento brasileiro, talvez pensar um pouquinho sobre as intersecções entre cultura e política, entre cultura e política dos feminismos, num momento histórico de um avanço conservador muito grande. Acho que o livro da Flávia reflete um pouquinho sobre esse último livro dela, reflete um pouquinho sobre, enfim, avanços neoconservadores e o quanto isso impacta e coloca desafios renovados para a participação político-cultural de mulheres. Heloísa tem refletido muito também, de um jeito muito interessante, sobre como também o neoliberalismo, de outro lado, coloca outras agendas e coloca também outros limites e outros desafios para essa participação política e cultural das mulheres. Então, enfim, a gente está aqui meio nesse casamento meio ambíguo, ou às vezes muito conveniente, entre neoliberalismo e neoconservadorismo, construindo uma arena muito específica para a participação de mulheres. Então, enfim, queria só lançar essa primeira reflexão, enfim, para a gente começar a conversar, se Heloísa quiser se juntar à conversa. Eu vou falar um pouquinho da questão de feminismo e cultura, que eu acho muito interessante. Você não tem, pelo menos no Brasil, você não tem uma memória de poetas e escritoras e cineastas, etc., sabe, usando a cultura ou fazendo cultura pela causa feminista, digamos, né? E, então, isso aí é uma coisa que não sei como é que não aconteceu, porque nos anos 60 você tem uma literatura, a poesia política, que é, inclusive, ruim, é uma poesia de propaganda, mas a preocupação existia. Você, por exemplo, pega um Ferreira Goulart, não propaganda, e com propaganda você vê a diferença. É um super poeta
quando vai escrever para o CPC, aquilo vira uma cartilha, um manual. Então, você tem a política como propaganda muito forte, eu acho, dos anos 60. E eu não vi o feminismo pegando por aí nunca. Mas essa quarta onda, ela é muito impressionante, porque ela, a partir de um certo momento, ela usa a cultura como recurso político, mas de cara. Eu sei que eu fiz uma pesquisa para fazer o livro Explosão Feminista, e todas as áreas de cultura tinham o que a gente poderia dizer de uma arte feminista. Gosto muito dessa palavra, arte feminista, não, porque volta na minha cabeça os anos 60, uma coisa de propaganda, de conteúdo, mas eu estou respeitando as próprias poetas e artistas plásticos que se dizem, sim, poetas feministas. Então, a nomenclatura é delas, não é minha. Mas é muito forte tudo isso. Eu acabei de lançar essa poesia 29 Poetas Hoje, é espantoso. É política direta. Elas chamam, inclusive, uma coisa que é proibida na poesia, que é mensagem. Poesia não é mensagem. Isso aí qualquer pessoa da literatura grita isso alto. As slambers, por exemplo, que é uma forma de literatura pública, poesia pública, né? Elas berram. A minha poesia é mensagem. Ou entende o que eu estou falando, ou eu não vou parar. É muito essa coisa da necessidade de se fazer entender, como elas dizem, de afetar o outro, que não é uma preocupação muito forte da cultura até agora. Sabe, você faz um poema, você faz um quadro, você não está... O seu pressuposto não é afetar alguém. E essa arte das meninas agora, ela é toda para afetar. E ela vai indo num diapasão muito alto, no teatro se vê demais, o uso do corpo é muito expressivo disso. É um corpo para exprimir. Mentira, é um corpo para ser ouvido, para ser. Sabe, porque se a questão do feminismo é o corpo, do machismo é o corpo, se a questão é as mulheres apanham, as mulheres morrem, as mulheres têm maternidade compulsória, as mulheres, enfim, o corpo das mulheres é que é o problema. Se o corpo das mulheres é o problema, elas dizem, já era. Meu corpo, eu vou fazer o que eu quiser. Até saiu uma matéria engraçada chamada assim, Minha Poesia, Minhas Regras. Elas dão a regra da poesia delas, entendeu? Aquele corpo é uma coisa que ela vai usar como plataforma de expressão, como uma linguagem. E elas não veem problema específico no corpo, é engraçado. Heloísa. Não, fala, estou adorando. Se eu puder entrar... Não, você me fez pensar, ao falar da poesia, em como, nesse momento em que o feminismo é mais capilar, mais diverso, e mais presente mesmo nas ruas, né, por toda a América Latina, claro, tem alguns países que chamam mais atenção que outros, em como também, na expressão política, o corpo aparece de uma maneira que, bom, o corpo sempre foi parte da expressão política do feminismo, os feminismos nas ruas sempre foram corpos, né? Tem uma intenção expressiva muito forte. Mas é muito interessante como as performances agora, o modo de construir o corpo como mensagem, ganhou mais e mais força, né? Então, a gente tem, e me parece ser algo que é muito marcante para as gerações que vão às ruas pelas primeiras vezes nessa última década, né? Então, eu estou aqui pensando, né, da Marcha das Vadias até as performances chilenas recentes, né? O Violador é Você, né? Como tem uma relação, primeiro, entre política e arte, né? E tem o corpo como o lugar da política e o lugar da arte. Muito fortemente. Então, tem um entrelaçamento aí muito interessante. E eu pensei numa coisa também, porque você disse bem, também sobre o corpo que a violência incide, né? Que o machismo incide. E eu estava pensando em algo que a Rita Segato diz em um dos textos dela sobre a violência, né? É uma discussão que ela faz, na verdade, em mais de um livro, em que ela diz, bom,
O termo agressão sexual, às vezes, é uma certa armadilha, violência sexual, porque remete à ideia de que seria da ordem do sexual essa violência. Ela diz, bem, mas é da ordem da política, né, da ordem do poder. E aí ela diz assim, e é importante a gente entender que cada caso de violência cruel, ele não é instrumental, ele é expressivo. Algo está sendo dito, não só àquela mulher, mas a toda a sociedade, né? Então, nesse jogo que acontece, né, a gente tem a expressão, e é interessante, né, porque o feminismo que recorre à arte, e aí eu estou entrando na tua área, estou sendo, enfim, ousada, mas o feminismo que recorre à arte, ele é sempre necessariamente político, né? Porque ele é um desvendar, ele é um disputar essas mensagens, incidir sobre o outro. Mas isso é recente, Flávia, isso é que eu acho fascinante, a gente conseguiu. Isso é recente, se você não vê, eu fiz... se você pegar a década de 60, por exemplo, o feminismo, quando ele mostra o impacto do feminismo, mas o feminismo não é uma linguagem, não procura se expressar pela arte. A questão da poesia, por exemplo, você tem, na época assim, dos anos 80, que é quando a gente se consolida, se organiza mais, você vai ver o que é uma Ana Cristina César, que ela ainda trabalha com sedução, ela faz uma acidez daquela sedução, né? Mas ainda ela não compra a barra. A coisa agora é frontal, a coisa agora vem da coreografia das marchas políticas, me parecem mais, do que do campo da expressão estética. É muito forte. Agora, o feminismo negro é que faz a performance de uma forma também muito incrível. Eu acho o mais radical, porque é pouco sexualizado e é muito escravizado. Então, você tem vários corpos sendo vendidos no meio da rua, as performances são incríveis, são marcados, é tudo muito, muito contando uma história que ninguém quer ouvir. Não é discutindo como é o feminismo branco, por exemplo. Ainda está no tema, mas o feminismo negro, cada feminismo desses tem uma forma de se expressar diferente no corpo, na palavra, e isso é muito incrível, porque o feminismo ficou múltiplo, mas as linguagens artísticas também ficaram múltiplas. Então, você vê uma diferença entre a linguagem da performance negra, da performance branca e da performance trans, por exemplo, que é bem agressiva. É bastante agressiva. Ela é uma como é que a gente diz isso? Um confronto. Vai mais para o confronto. É muito legal isso, e todas muito políticas, né? Porque eu acho que poesia é sempre político, mesmo que não explicite. Mas não é nesse tudo é político que eu estou falando. Eu estou falando naquela que se quer visivelmente política, que é ter visibilidade política, né? E é feita com expertise hoje. Eu amo essas meninas. Não, elas são muito incríveis. Eu fico ouvindo vocês falando, enfim, fico pensando um pouco... É quase como se tivesse se encontrado uma linguagem para falar sobre a violência, assim, para nomear a violência. Eu tenho, não sei se faz sentido, mas um pouco a impressão que eu tenho é que, não de repente, enfim, depois de com muitos acúmulos, com muitas idas e vindas, mas também com muito tensionamento com a conjuntura política, é como se tivesse organizado as bases a partir das quais a violência ganhou o nome que ganhou. Enfim, isso é a violência. E agora, isso tem um nome, isso é a violência sexista, isso é a violência misógina, isso é a violência machista, e isso se expressa em muitas coisas, isso se expressa no trabalho, isso se expressa na produção do conhecimento, isso é como se tivesse se construído uma linguagem integradora, de uma certa maneira, para se nomear diversas ordens de violência, assim, como a Flávia disse, né, não a violência sexual não é só a violência sexual, ela integra e transborda essa dimensão. Eu não sei se isso faz sentido, mas sabe, como se não é um esforço só narrativo, porque ele é um esforço que ganha uma materialidade no corpo, como vocês estão dizendo, né? Quase como se o corpo fosse esse espaço da integração entre política e cultura, assim, e dá uma materialidade para essa linguagem, assim, em grosso modo.
É interessante porque quando a gente pensa na atuação feminista no espaço mesmo da política institucional, nos processos de construção de agenda, uma questão fundamental sempre foi o que é e o que não é visto como sendo de relevância política, de relevância pública, né? Isso que a gente sabe, que constitui todo o processo aí, claro, diverso, de construção da crítica feminista, né, de como essa relação entre o público e o privado se estabelece, mas também de como a gente afirma algo como de relevância pública, de relevância política. E aí eu fico pensando, Heloísa, a partir do que você falou, né, em como as performances, elas são também uma expressão, além delas serem parte, né, da prática de construção de uma linguagem que, como falou a Mariana, permeia diferentes espaços, em como elas são também uma demonstração, até repetindo, né, uma performance no sentido mesmo da performatividade, de que é algo coletivo, de que a gente está, né, isso que é parte da construção da crítica feminista. Então eu posso estar falando da violência contra uma mulher, mas eu estou falando da violência que incide sobre todas, né? O ni una menos... E é genial, Flávia, porque não há, quer dizer, não é que você acha que é representada, não é que uma representa as outras, não. É um monte de umas, ecoando. É diferente, eu acho lindo isso que você está falando. Aquelas imagens, por exemplo, de mulheres e homens com a placa que havia sido quebrada pelo candidato ao deputado, né? A placa da Marielle Franco, né? Cerca de 6 meses depois dela ter sido assassinada, aquelas imagens até hoje me arrepiam, porque é justamente isso, assim, é um mar de placas, e se repetindo em várias cidades brasileiras, né? E ali a gente tem um jogo também, porque na violência política que está envolvida ali, a violência política radical, né? Do assassinato, da eliminação, a gente tem capítulos que são de mortes simbólicas posteriores, né? Assim, a violência se mantém. E aquele momento em que aqueles 3 homens quebram a placa, eles também estão mandando uma mensagem. É expressivo também, é uma performance também. E eles ganharam a eleição, os 3 ganharam a eleição. Então, isso mostra a gravidade do momento que a gente vive, mas, ao mesmo tempo, a potência que vem como reação. Como reação. Né? Essa reinvenção desse coletivo público que você falou a partir também das feministas negras, isso é muito evidente, é muito forte no nosso contexto político, né? Eu tenho a impressão, inclusive, que esse momento conservador ele não vai calar esse feminismo mais, como calou nos anos 60, como pelo menos teve um refluxo grande, né? Você não vai ter isso mais. Talvez por causa da internet, mas talvez também por causa dessas novas linguagens, dessas novas estratégias políticas, que é não ter líder. Quem é que vai prender? Vai prender quem? Feminista. Qual é a feminista a ser presa? Não tem liderança. É uma articulação. Então, todas essas coisas eu acho que dão muita força para o feminismo encarar esse momento. É claro que esse momento provavelmente a gente vai perder dinheiro de bolsa de feminismo não tem mais, a gente pode ter, a arte já está complicada, a produção cultural toda muito comprometida dependendo do assunto, então tem esse tipo de corte, mas eu acho que calar, não cala. Você não sente? Porque as vozes, elas são, não é uma, as vozes são ecos. Sim. E eco não se cala. Talvez seja por isso que essas formas atuais de autoritarismo não tomam apenas a crítica no sentido mais específico, né? Então, um determinado livro, uma determinada peça de teatro, mas os feminismos hoje são alvo e são tomados como inimigos, né? Como movimentos. Né? Ideologia de gênero. A ideologia de gênero, então é interessante, e não é simplesmente também algo que se possa censurar a partir de um código moral, porque está em todos os lugares. Claro. Né? Então você denuncia um movimento, você denuncia o que seria a intenção pérfida
né, de destruir a família por meio de uma ideologia importada. Né? Eu tenho trabalhado com essa discussão, e isso aparece em todos os lugares. Então, você vai lá, tem uma manifestação, protesto no Peru, fala em ideologia importada. No Brasil, eles falam em ideologia importada. E o importado, que é uma coisa absolutamente deslocada em um mundo como o nosso, em que você tem toda essa circulação, e esses sujeitos coletivos de diferentes gerações, ligados, inclusive, a diferentes movimentos, porque quando a gente pensa nas mulheres negras, a relação delas com os movimentos negros, com os movimentos de direitos humanos, com os movimentos de periferia... Você acha as gerações muito diferentes que estão se articulando? Entre gerações muito diferentes, eu vejo uma faixa etária ali. Não? Uma faixa etária que você vê como sendo diferente? Eu acho diferente. Eu entendi você dizer que as gerações estavam juntas. Não, eu acho que tem várias gerações. Eu acho que tem várias gerações, mas o que eu vejo nas gerações mais jovens são algumas características, mas eu acho que tudo isso também pode estar em processo de mudança importante, né? Então, me parece que são gerações que se articulam a partir de um momento democrático, né? Até pensando em termos que vão muito além do Brasil, né? Internacionais, em que se podia fazer a crítica forte aos limites das democracias, e essa crítica permitia algum distanciamento em relação às instituições e aos partidos, porque, afinal, eu estou vendo que aquele negócio não avança, eu estou vendo que as pautas de direitos humanos, raciais, etc., não avançam. Mas agora, Heloísa, eu não tenho, assim, acho que é alguma coisa que a gente vai entender com o tempo. A gente tem que adivinhar mesmo, porque está falando de hoje. Então, porque agora, com os autoritarismos se mostrando mais claramente e colocando os feminismos como inimigos, os movimentos negros como inimigos, os movimentos de direitos humanos como inimigos, eu fico com a impressão de que as mulheres mais jovens estão se reconectando ao universo da política institucional. Então inclusive, a insistência em que as mulheres se candidatem é inacreditável. Hoje é uma campanha. Qualquer lugar que você vá tem campanha. Então, você se candidata. Eu vejo isso, sabe onde, Flávia? Na poesia. A pessoa está lá recitando um poema no samba, você deve ser candidata. Sabe? É engraçado isso, essa reconexão que você apontou. Mas que ela existe. E foram tantos... Começa nas eleições municipais, a quantidade, né, de movimentos por candidaturas de mulheres negras, né? Eu nunca tinha visto nada parecido. Não, mulheres trans que venceram, inclusive. Tem uma valorização da representatividade, sim. E da institucionalidade como espaço da luta política, né? Assim, como de uma lógica institucional, de uma reocupação de espaços institucionais para o encaminhamento das pautas e das demandas, enfim, em torno dos direitos de mulheres, enfim, dos direitos de variadas outras minorias. E acho que isso é interessante para a gente pensar como esse feminismo que a Heloísa estava falando lá no começo, que nasce, eu acho que, de fato, muito da cultura, muito, né, dos saraus, da poesia, de manifestações as mais variadas, vai precisando também se reinventar dentro das instituições, como a Flávia está, ou buscando avenidas para se conectar com as instituições, como a Flávia está apontando, né? Então, é um jogo de avanços e de recuos, né? Tá todo mundo, o que demonstra, eu acho, a vitalidade da força política desses feminismos, enfim, não existe o recuo, a despeito da gente já estar falando de um processo que tem 2 anos, 3 anos, de modo mais geral, enfim. Mariana, para mim, na minha biografia, foi há pouco tempo. Eu sempre fui muito apaixonada por instituição. Minha vida inteira é lidar com a UFRJ como se fosse uma massinha, sabe? Eu tento arrumar, fazer um bonequinho, não consigo, faz assim, começa de novo. A minha paixão é realmente mexer com instituição. Mas era um hobby. Eu acho que, de repente, tem um ano, alguma coisa assim, caiu a ficha que fora da instituição não dá mais para fazer trabalho político. Você tem que encarar é estrutural.
Talvez seja com essa coisa das políticas raciais, do debate sobre racismo, que fala demais em racismo institucional, racismo estrutural. Eu fui estudar mais. Então, claro, eu não estava com essa clareza. Eu acho que essa clareza veio para muita gente de repente. Tem que mexer com as instituições. Porque ali é um pré-racismo, é um pré-sexismo. Né? Você não precisa nem ser sexista, porque a instituição já é. Você tem que mexer com isso. Aí eu morro de pena de estar com a minha idade, 80 anos, porque era hora de sentar e brincar de massinha direito, né? Eu brinquei de massinha no recreio, mas era hora de brincar de massinha direito, que agora é a hora de encarar a universidade, porque ela é absolutamente masculina, né? De alto a baixo, não tem nada que não seja espantoso. Mas é interessante, né, Heloísa, eu fico pensando como é interessante esse momento histórico que a gente está vivendo. Se ele não fosse tão trágico, ele seria só incrível, né, que ele é trágico também. Porque eu fico pensando nesses ciclos históricos que a gente tem vivido recentes, né. Eu tenho trabalhado, participei da construção de um documento da Commission on the Status of Women da ONU, que é o principal espaço, né, de representação das agendas de direitos das mulheres na ONU. No ano passado eu fiz parte, esse ano também, mas esse ano o tema era outro, mas do grupo de especialistas em que a gente avaliava os 25 anos desde a Conferência de Pequim, né, e os processos, então, numa perspectiva de avanço, de limite e dos retrocessos atuais, né, então olhando para esse 1/4 de século, pensando que a agenda foi aquela, que é uma agenda incrível, a gente está falando de 95, mas a gente está falando realmente da construção de uma agenda muito forte, muito potente, e era uma agenda que já tinha ali uma aposta institucional muito forte em um momento muito difícil de se apostar nos Estados nacionais, porque a gente está falando nos anos 90, a gente está falando de recuo, né, desse papel, né, de promoção de justiça dos estados, no momento de advento mais forte do neoliberalismo, naquela forma que a gente conhecia. Mas, naquele momento, havia a possibilidade de se apostar em dinâmicas democráticas para se incluir essas agendas, e tentar pressionar, e tentar avançar de dentro, com todos os limites. E a gente chega ao final desse 1/4 de século, desde Pequim, com uma discussão sobre como o Estado, que pode ter funcionado de maneira muito limitada para garantir os direitos das mulheres, agora funciona mais abertamente contra as mulheres em vários países, abertamente, como a gente tem vivido no Brasil, de maneira explícita, né? Então, eu fico pensando como é interessante que agora a gente tenha esse desafio de lidar com a institucionalidade, mas com uma institucionalidade que não é amigável para a gente. A universidade talvez seja mais, né, apesar de todos os problemas, mas do ponto de vista da nossa relação com o Estado, né, enfim, assim, mais como que a gente avança a política pública nesses momentos? Como é que a gente avança direitos nesses momentos? Então, esse desafio que está colocado é imenso, porque a gente já, aí assim, falando de acúmulo, né, não só geracionalmente, mas do tempo mesmo, pensando nesse ciclo, a gente aprendeu um bocado de coisa nessas últimas décadas, né, a gente aprendeu muito sobre o que funciona, o que não funciona, sobre como é difícil, sobre como existe uma relação fortíssima, né, entre as práticas cotidianas, a cultura e os processos institucionais, só que agora a gente está lidando com o antifeminismo instalado no Estado de uma maneira que a gente não conhecia dessa forma, a gente não conhecia, mas justamente no momento em que os movimentos feministas, ao mesmo tempo, se colocam com uma potência incrível e de uma maneira mais capilar, né, do que se colocavam. O que você acha dessa reação, hein, Heloísa, desse antifeminismo, assim, no Estado, da maneira como ele se apresenta num país como o Brasil, e, enfim, nessas campanhas internacionais contra o gênero? O que você tem achado? E, Mariana, eu resolvi fazer pergunta agora, quero ouvir. Mas é difícil para mim essa resposta, eu realmente não sei. Eu fico, assim, achando que a gente foi longe demais, talvez. Longe demais no ponto de vista deles. Deu medo, porque realmente o feminismo é um problema. É um problema para a família, para o Estado, não há dúvida que é um problema, porque as mudanças que o feminismo propõe são estruturais, você tem que mudar o sistema.
Não é mudar uma coisa leve, não, é mudar o sistema econômico, religioso, político, é complicado. Então, não sei, eu acho que, de repente, estava bom demais, eu acho que teve um backlash assim, muito violento no mundo inteiro, mas eu acho que isso é pouco, eu tenho a impressão que é mais que isso, tenho a impressão que você sabe. O que você acha? Eu acho que isso é pouco. Então, eu acho que, assim, meio, é quase que óbvio, porque a gente já usou a palavra backlash, reação, mas entender que é uma reação é muito importante, né? A gente entender que se trata de colocar limites, a essa potência. Eu acho que isso é muito perigosa, eu acho que tem toda a razão de ter medo do feminismo, toda a razão. Uhum. Porque a proposta é muito brava, a proposta do feminismo. E é isso, né? Coloca em xeque privilégios muito arraigados, né? E um modo todo de organização da sociedade, né? Não são só privilégios nas relações interindividuais. É um modo de organizar a sociedade, né? Não. Mexe com o edifício inteiro, mexe com o prédio inteiro. Pode estar organizado. Então, eles têm toda a razão de odiar a gente. É um modo de estabilizar poder, né? É um modo de normalizar a dominação, sobretudo. E aí eu fico pensando um pouco, como a gente organiza, enfim, essa antipolítica institucionalizada, talvez esse antifeminismo institucionalizado, que talvez seja, não que a gente tenha tido estados feministas em algum momento, ou instituições muito feministas em algum momento, mas talvez abertamente antifeministas a gente talvez nunca tenha tido, assim. E acho que é interessante quando vocês falam sobre a administração. Teve. Oi? Nos anos 60 tinha o Estado antifeminista infernal. Acho que são esses dois momentos. Mas o feminismo estava falando mais baixo, né? Então passou desapercebido. O que eu fico pensando quando a gente fala sobre reação, eu acho que é um jeito de falar sobre a história do feminismo e sobre a luta feminista também de outra ordem, porque a gente vai dando conta do quanto isso é forte, do quanto foi necessário reagir a algo que se impôs na luta política, que se impôs como linguagem cultural, e que, de fato, é preciso conter. Então, não sei, Heloísa, talvez você saiba dizer sobre isso melhor, isso me parece um pouco ímpar no que a gente está vivendo, porque me parece que é a primeira vez que se reconhece a força de agência política do feminismo efetivamente, enfim, dizer, bom, de fato é uma reação contra isso, sim, estamos reagindo contra essas mulheres aqui, enfim. Eu acho que está explícito, né? Eles dizem, a dona Damares explica direitinho por que ser contra o feminismo. Né? Aliás, eu acho que o que a gente devia estudar agora era os evangélicos, porque realmente tem que entender aquilo. Eu estou frequentando uma lista que é fascinante, chamado Godlywood. Vocês conhecem? É o Hollywood de Deus. Então, é toda, sabe, partindo do princípio que Hollywood é o sonho de todas as mulheres, então Godlywood é o sonho de todas as mulheres evangélicas. Então, é uma coisa de ensinar muita maquiagem, muita roupa, você fica poderosíssima, mas respeitando as estruturas sociais. Enfim, ninguém quer sair de casa, tem um negócio que o seu casamento é fundamental, quer dizer, mexer na família, que é o problema central de tudo. Mexer na organização da família, elas não mexem. E elas se empoderam. Tem foto, gente, de mulher com fuzil, linda, de salto alto, batom e fuzil. Quer dizer, esse lugar eu tenho que estudar. É um universo que a gente não conhece, esse dessas mulheres. E é um recurso, um recurso a símbolos, a linguagens. Exatamente. O próprio feminismo colocou em circulação como possibilidades para as mulheres, né? Mas de uma maneira que reafirmaria um lugar complementar ao dos homens, né? Exatamente. Então não incide sobre a família como instituição, não mexe, é muito interessante mesmo. A gramática é a mesma, é bem complicado. Mas a família está no centro, né, Heloísa? Sempre esteve e está, né? Não é a mulher. Ninguém tem nada contra a mulher, nem as mulheres têm nada contra os homens. O problema é mexer nessa unidade econômica, né? Aí
pode mexer nisso, não. E tem razão, não pode mesmo, não, porque muda tudo. Quer dizer, é o que eu desejo, mas que é forte, é. É interessante. Eu acho que a gente só tem, assim, hoje, para fazer política assim, mais evidente, eu vejo os canais do feminismo e do meio ambiente. São as duas forças que podem mudar alguma coisa. Que as outras eu vejo tão complicadas, tão indefinidas, tão desesperadas. Agora, sabe o que eu acho interessante? Que nas reações, né, nessas ultraconservadoras, eles identificam claramente o feminismo como potência política, claramente. Tem um argentino que é um ativista ultraconservador, que foi um dos que eu estudei para esse livro que eu publiquei junto com a Maria das Dores e com o Juan. Ele é um advogado e cientista político argentino, e ele vai dizendo, né, então, quando que o feminismo se torna radical e absolutamente desviante em relação ao que seriam as expectativas da maioria da sociedade e tal. Então, uma frente tem a ver com a heteronormatividade, né, e a outra tem a ver com a maneira como as mulheres lidam com a reprodução, claro, né, sexualidade e reprodução. Claro. Né? E aí ele diz assim, que o feminismo hoje é capaz de fazer o que o marxismo nunca conseguiu com o conceito de classe. O feminismo com o conceito de gênero é capaz de destruir a família, ele diz, né? Então é interessante. Agora, por outro lado, quando a gente olha para a política, para os setores progressistas, para a esquerda, continua-se com essa conversa de política de identidade, como se fosse uma agenda específica. Quer dizer, os conservadores reconhecem a potência política que está aí articulada. E a própria esquerda tem uma dificuldade danada de entender que não é agenda específica, que é uma visão de Estado, que é uma visão do cotidiano da sociedade, é uma visão da família, é uma visão do trabalho. Né? Não vê. E por que desde o começo a esquerda tem problema com o feminismo. É interessante isso, desde o começo. Mas por que, gente? De onde vem? Assim, por que a esquerda insiste tanto numa lógica identitarista para o feminismo? Não sei. Você sabe, Flávio? Flávio, você. Eu acho que é por machismo. Eu acho que é uma... Porque, assim, o que me parece? Simplesmente. É no campo da esquerda que a gente conseguiu, claro, né, avançar as agendas. É claro que é. Então, de um certo lado, por um lado, a gente tem que reconhecer isso, que são as forças progressistas, é o campo da esquerda que tem, enfim, de alguma forma se tem modelado. Mas, por outro lado, é nesse campo que a gente consegue incidir mais, transformando a agenda, transformando as agendas de direitos humanos, ocupando, né? Então, talvez a questão seja que os espaços de poder, os recursos de poder, eles estão em jogo também no campo da esquerda. Então, Como na universidade, por exemplo. É um ambiente mais aberto para determinadas questões como as de gênero do que outros, mas também há disputas, também há espaço sendo disputado, né? Há hierarquias que estão sendo mexidas aí. Então... Mas a universidade é um lugar fascinante para se mexer. Eu não conheço outro melhor. Não, fora de brincadeira, porque a universidade tem tudo. Ela tem uma massa crítica a seu alcance da sua mão fascinante. Ela tem aluno que te bota para frente, que traz todo traz todo um futuro ali na sua frente que você pode diagnosticar. É muito impressionante, é tudo de graça. Você faz pesquisa, não precisa pagar o escritório, a luz é de graça. A gente não se dá conta disso. Eu fui diretora da editora da UFRJ 8 anos. Aí eu me apaixonei pelo métier e resolvi abrir minha editora. Primeira conta de luz que apareceu na minha frente, eu caí para trás. Eu não sabia que a editora pagava luz, que a editora pagava telefone, que a editora sabe. Então, é um campo de trabalho aberto, com todos os recursos disponíveis. Mas ela tem uma estrutura, ela tem uma coisa muito perversa. Ela não deixa ninguém trabalhar com tudo isso. Eu tento, a única coisa que eu peço é assim, me deixa trabalhar, mas não deixa. Aí vai para lá e vem para cá e tem isso. Tem toda uma estrutura burocrática que é para conter o que pode sair daí, que o que pode sair daí é muito importante. Sai de baixo.
Então, é um lugar para você resolver o mundo com toda a mão, de graça, e você não consegue, você pede, pelo amor de Deus, para deixarem você trabalhar. Você é cerceada por todos os lados. Isso é muito, muito punk, isso é muito incrível. E eu acho que o feminismo aí, ele dá uma mexida legal nessa coisa de poder, porque é o que ele vai disputar, é poder. Então, ele vai iluminar essa estrutura paralisante com muita eficácia. Então, de conhecimento, aqueles contas da CAPES, aquelas coisas, tudo, aquilo tudo é para a gente não trabalhar, juro. É muito louco, aquilo é muito louco. Flávia, você queria... Não, eu ia só fazer um comentário bem rápido, que nesse momento a gente, claro, tem as dificuldades da estrutura da universidade que já existiam, mas nesse momento é interessante, né, como o fato de o sistema público de universidade, de produção de conhecimento no Brasil ser tão potente, também foi tão captado por essa extrema-direita que está no poder, né, que transforma esse sistema todo em alvo. E isso né, cria uma situação difícil, né? Não queria nem falar essas coisas, né? Exatamente. Não queria nem falar essas coisas, mas eu sou tão apaixonada que eu acabo falando. Eu quero mudar isso, é uma paixão aquele lugar. É importante, claro, porque a gente tem que fazer desse espaço, dessa institucionalidade, o máximo que dela pode vir, né? Eu acho que é isso que a gente faz quando a gente se envolve com as associações científicas também. A gente está querendo justamente isso é possível, sabe? Eu vi a universidade, a faculdade do ABC, você viu a ABC? A Universidade do ABC, o projeto que o Bevilacqua fez lá? Caraca, é inacreditável. As pessoas saem todas empregadas. E não tem, você escolhe suas disciplinas, você escolhe o seu trabalho, a lógica é completamente outra. É aquela de aprender, não de ensinar. Sabe como é? Você abre para a pessoa aprender. Não precisa ensinar. Ou ensina o que ela quer aprender. Mas, de qualquer forma, ela abre, e é impressionante o resultado de mercado da ABC. De engenharia, né? Dessas artes. Mas sai tudo top de linha quer dizer, essa mudança de estrutura é muito importante. E a gente tem que saber também que essas profissões não vão existir. Que a gente tem, elas vão mudar. Ou elas vão, pelo menos, se articular de outra forma. Então, a universidade é o meu bebê. Eu acho que realmente tem que mexer. E a gente, estando lá e sendo feminista, é meio que um compromisso mudar isso. Não só apenas na relação entre homens e mulheres, mas nas relações de poder, de modo mais geral, na orientação estrutural daquele lugar. Um lugar sensacional, né? Eu sou apaixonada, mas eu odeio também. O amor é isso. A paixão quer matar, Para a gente fechar, então, eu queria propor assim, para vocês justamente essa reflexão sobre a universidade, as mulheres e o feminismo, enfim, quanto também as políticas científicas precisam, de uma certa maneira, ser afetadas pelo feminismo também, me parece, como a gente precisa também que noções de mérito sejam um pouco mais pensadas a partir de perspectivas feministas dentro da universidade, dentro da política acadêmica, dentro da política científica, enfim, se vocês pudessem, enfim, organizar um pouquinho só uma fala final para a gente fechar com esse... Flávia, eu sou muito... A minha fala é muito absurdada, assim. Estou apaixonada. Imagina, Heloísa. Então, eu acho que tem um ponto que é bem de partida, assim, que é reconhecer que todas as instituições são gendered, né? A gente não tem muito essa palavra, mas são generificadas, estruturadas por relações de gênero. Eu acho que esse reconhecimento que a gente tem avançado devagar no Brasil, se a gente compara com outros países, mas a gente tem avançado, ele é fundamental, porque é aquilo, né? A gente tem que dar nome para o problema para poder lidar com ele, e a gente tem que dar nome para o problema no nosso cotidiano, dentro da universidade, né? Todas as pesquisas que são feitas nas diversas áreas, em diferentes universidades, mostram que existe uma divisão sexual do trabalho dentro da universidade, que ela é perpassada por uma série de privilégios que vão sendo
quase que naturalmente, né, assumidos pelos homens, enquanto as mulheres ficam lá trabalhando de chefe de departamento, feito loucas, quer dizer, elas ocupam cargos, mas elas ocupam cargos à custa das suas próprias carreiras, isso acontece demais. A gente fez os levantamentos... Cuidado, né? Oi? É mais cargo de cuidado. E assim, do trabalho, aquele trabalho de construção institucional de todo dia, que a universidade exige demais da gente, né? Então, tem esse lado, e aí, claro, tem também isso entremeado a tudo que a lógica das relações de gênero como relações de poder traz. Tem o assédio, tem as relações, né, enfim, as formas de humilhação que perpassam as relações. Então, eu acho que, na medida em que a gente tem dado nome a tudo isso, e visto como algo que perpassa, organiza as instituições, a gente tem encontrado, agora sim, né, caminhos, tem mais gente, inclusive, estudando, discutindo dentro das universidades, mas eu acho que tem muito gente para avançar. As universidades brasileiras precisariam ter, na sua estrutura, todas elas núcleos de gênero. Não estou falando nem de núcleo de pesquisa, não, estou falando administrativo. Departamento a gente não tem. A gente não tem departamento de gênero, não tem núcleos gerenciais de gênero em quase nenhuma universidade para cuidar dessas questões, né, lidar com elas como parte da política da universidade. Então, bom, a gente falou tanto que a gente está num processo, né, em que a gente reconhece a relevância das instituições. Eu acho que a universidade, nessa dimensão mesmo de instituição, né, que é tão complicada, que é tão pesada, como falava a Heloísa, esse elefante institucional que é a universidade, que é difícil da gente remoldar, mas no processo de construir instituições mais adequadas para a gente trabalhar e mais justas, a gente precisa de instâncias de gênero, assim como a gente tem no Estado, né, em nível federal, estadual, municipal, que sempre tem organismos de gênero, etc., eu acho que a gente precisa institucionalizar políticas de gênero dentro das universidades. Precisa de um monte de coisa, mas isso é algo que eu tenho pensado bastante nesse momento, para que a gente possa avançar. Eu também acho. É espantoso que a gente não tenha departamento. Tem um na Bahia, que é sobre gênero, mas também etnicidade. Então, não é só de gênero, né? Qualquer universidade americana vai ter departamento de estudos de gênero. Mas a gente também não peitou o nosso feminismo. Eu acho que o nosso feminismo foi incrível aquela época de estabelecer. Enquanto as americanas brigavam pela universidade, a gente brigava pelo ministério, né, que era importantérrimo também, né, talvez até mais. Então, a coisa da universidade passou muito leve. Agora, o que eu fico fascinada da universidade é a questão de produção de conhecimento, por exemplo. A gente tem que exigir um tipo de produção acadêmica que tem a ver com a inovação que a gente pode trazer, que é a partir da nossa experiência social. Porque a gente quer dizer, o Foucault escreve a partir de uma experiência social dele. Eu não posso ser igual ao Foucault, não posso usar esse Foucault de qualquer jeito e achar que sou eu. Quer dizer, óbvio, não estou dizendo para não ler o Foucault, é claro. Eu estou dizendo que a gente tem que ter espaço para poder exprimir como conhecimento, como saber, a nossa experiência social. E a gente não tem esse espaço. Para mim, esse é o mais importante. E isso é cerceado como? É cerceado pelas normas de redação, é cerceado pelos abstracts, etc. Sabe, não é isso. Não é assim que a gente faria. Sabe, ele é pelo formato da coisa acadêmica, pelo formato do Lattes, o que o Lattes valoriza e não desvaloriza. E eu acho que o input feminista, dentro dessas bases que faz o reconhecimento da legitimidade de um saber, a gente tinha que trabalhar aí direto, agora, now, que é ver como é que é avaliado uma coisa de uma mulher, uma produção científica de uma mulher que obedeça ao contexto dela, ao que ela vive. Então, uma mulher que, como todas as outras, ela tem uma certa estabilidade, mas ela tem uma riqueza gerencial. Aí eu vou falar uma outra coisa que eu acho que dá um exemplo, é meio boçal, mas é a mesma coisa. Por exemplo, hoje você já reconhece a capacidade gerencial das mulheres nos bancos, nos CEOs, nas empresas, porque a mulher, a vida toda, teve que ser uma gerente. Isso é cultural. Você não sobrevive sem gerenciar aquela família, a mãe, o pai.
enfim, a economia, ela é uma gerente nata, ela nasceu, aprendeu a ser gerente. E quando ela vai para um banco, ela faz belo. Então, você já está com um reconhecimento grande dessa capacidade gerencial. Os bancos estão todos atrás de mulheres. As empresas mais duras, assim, todos atrás de mulheres, porque elas sabem lidar com RH, elas sabem lidar com a própria economia, né? Elas lidam melhor. E aí eu queria que reconhecesse a gente assim nas ciências humanas, entendeu? A nossa capacidade de criar, que está amarrada por conta de algumas normas masculinas que nos impedem de ir para ali. Você, se quiser se dar bem na academia, você tem que botar um terno, uma gravata e fazer aquelas bibliografias enormes, sabe, você tem que botar o pau na mesa e falar, você tem que fazer discurso, você tem que fazer uma aula inaugural, como é que chama aquilo? Como é que diz aqueles colares de guerreiro? Ostentação, uma aula de ostentação. Sabe, as mulheres não fazem aula de ostentação, só fazem se tem que fazer para poder responder a alguma coisa da sua carreira profissional. Mas, naturalmente, não é assim. Voltar para o diálogo, em vez da grande afirmação, você teria uma produção científica de primeira. Se você acabasse com essa coisa da imposição, do eu, sabe, se a gente pudesse ser produzir conhecimento mais articulado do que autoral, mais flexível, mais errado, um direito ao erro, um direito, sabe, que é uma coisa que a academia não te dá direito ao erro. Você tem que acertar, você tem que fazer aquele sucesso, mas o erro é o primeiro caminho do acerto. E se você não investir, a academia não deixa você investir no erro. Eu vejo que eu tenho um projeto chamado Universidade das Quebradas, que eu só vou procurar o que está errado. O que está certo eu já não quero saber. Porque o que está errado te leva a pulos, inclusive epistemológicos, enormes. Você vê, como assim? Porque é uma situação de crise, esse projeto, porque é o povo da favela com o povo da academia querendo trocar saberes, quer dizer, é nitroglicerina isso. As crises são muito mais importantes do que quando dá certo, quando você consegue. Então, esse tipo de procedimento, ele é feminino, quer dizer, ele é nosso. A gente faz isso dentro de casa, a nossa experiência leva a isso. A você aproveitar aí, não está indo bem, então vai por aqui, vai por ali. E não ter aquela performance máxima que a universidade pede, eu acho que empobrece a produção de conhecimento. Não poder errar é mortal. Não tem conhecimento, não vai ter nada de novo. Inovação, pelo menos, não vai ter, se não tiver erro. Então, eu fico muito assim com esse lugar que, para mim, é Disneyland, e que a gente tem como, sim, mexer. É só mexer nos regimes de avaliação, nos regimes de progressão, nas férias. Eu não sei, tem umas coisas assim que, se você ajeitar, a engenharia do tempo na universidade, a engenharia, sabe, dos valores, de meritocracia. A academia pega a meritocracia pelo pior lado que pode haver. Não tem coisa pior o que ela acha bom. Quer dizer, é competição, é uma corrida de cavalo. Isso não é assim. Produzir conhecimento é mais soft power, é outra coisa. E, principalmente, eu acho que, se não compartilhar, se não articular, você não anda para frente mais. Porque não é falta de informação. Qualquer um, dou um Google agora, qualquer coisa. Não é, o intelectual não detém mais a informação. O intelectual tem que saber articular uma informação com a outra, mais nada. E, para isso, você tem que ter uma rede, você tem que trabalhar em rede, você tem que trabalhar compartilhando. O intelectual bacana não pode existir mais, já acabou, não tem mais o cineasta bacana. Não tem. O Glauber, não vai ter outro Glauber. Agora tem milhares de cineastas muito legais, mas não tem outro cineasta da década, Godard, não tem outro. Então, não devia ter intelectual, leva a você ser performático, a você ser bem-sucedido, a você ser fodaço, né? Eu acho isso uma lógica masculina doca, improdutiva. A gente tinha que mudar essa universidade. Para inovar, você tem que mudar as relações e tem que mudar os valores. Meu Deus, é tão fácil você fazer uma coisa na CAPES e dizer, escuta aqui, área humanas, por exemplo, não dá para você pedir isso no relatório, tem nada a ver.
Um jovem cientista não pode responder a isso, tem que responder aquilo. Essa grade de valoração que a gente tem, ela é uma só, ela é para homem de ciência, branco. Quer dizer, a gente não pode viver competindo com um homem branco de ciência, não vai dar em nada. Então, eu tenho que mexer com isso tudo, tinha que fazer assim, uma guerrilha mesmo, uma guerra mesmo, um viradão para mexer nesses valores. Lembrando que tem mulher, que tem índio, que tem negro, e eu acho que se pensar em uma dessas, só em mulher, por exemplo, não dá. Não é, são todos. São todos, como é que chama? Bastardos, que é o que a Maria Galindo chama. Os bastardos são aqueles que não são homens brancos bonitos. Então, vai junto índio, vai junto lésbica, vai junto mulher, vai junto, enfim, os bastardos. Os bastardos têm que ter visibilidade e presença, porque for só mulher também, depois tem que começar tudo de novo. E raça e mulher já não dá mais para separar de jeito nenhum, nem um segundo. Então, é isso que eu acho. Triste. Mas, Heloísa, eu sei que a gente está no final do nosso tempo, então fica para uma próxima conversa. Mas um dos problemas é como essa lógica da universidade, de produção, de construção do tempo do trabalho como um tempo que toma conta de tudo e que acaba com qualquer possibilidade de pensar mais criativo, como ela vai sendo assumida e reproduzida, eu vou até dizer por nós, num sentido genérico, assim, por né? Nós, vai ter que ser, senão você não pode na vida. E aí isso a lógica perversa mesmo, né? Nós, como sujeitos neoliberais de produção intelectual. Isso. Né? É isso. É muito complicado, muito Mas mesmo. É belo, é bonito. Vale a pena. Se eu tivesse 30 anos, sai de baixo. Eu só ia fazer isso. Tem umas meninas, só para dar um exemplo, como isso é engraçado na área de arte, por exemplo. Tem umas meninas, teve um viradão na galeria Gentil Carioca, que é uma galeria de jovens artistas aqui no Rio, muito prestigiada. E teve um viradão feminista, as mulheres todas fazendo performance. E então, uma das performances chamava-se Editadona, de editar. Então, as mulheres viram que a presença das mulheres na Wikipedia era muito menor que a dos homens. Então, a Editadona foram 24 horas de mulheres inserindo mulheres no Wikipedia. Isso é sensacional. Aí outra ia comer, passava para outra, e a outra começava a lista, curando e botando. No fim de 48 horas, já tinha triplicado o número de mulheres na Editadora. Não tem nada a ver, mas é engraçado. Dá para você ficar a noite inteira vendo o que você pode propor para a CAPES, não tem dúvida. Porque tem que dar uma editadona na CAPES, no CNPq, no Ministério não é editadona, né? O Ministério é mais grave, é mais forte. Mas, enfim, é tão bonito. Bom, queria agradecer muito a Flávia, a Heloísa. A gente está tentando de várias maneiras. Quando estava ouvindo vocês, eu me lembrei de uma carta da Gilda de Mello e Souza, enfim, que ela escreve uma correspondência para o Angel Rama. Ela estava atrasada com a revisão de um livro, porque isso, né? Essa vida. E ela tem uma colocação que eu acho super bonita, eu sempre lembro disso. Ela diz assim: eu me sinto presa numa espiral de fracasso e de frustração que tem a ver com essa pressão para me realizar como um homem. E acho isso que a gente estava falando. Muito forte, enfim, essa dimensão do me realizar como um homem e ter um pouco esses gestos, essa performance intelectual, enfim, que não é própria. E acho que a gente tem que ir encontrando, né, um pouco os nossos caminhos. Então, vou fazer uma propaganda que, a partir do dia 15 de março, a gente começa com uma série Mulheres na Teoria Social, aqui na Unpox. Opa, muito bem. 6 teóricas, mas a gente vai, enfim, percorrer muitos contextos ao longo do ano, se tudo correr bem, numa parceria colaborativa. Me manda, Mariana, porque eu não percebo, não estou nessa lista aí. Se manda, uma parceria com o Laboratório de Estudos de Gênero da UF, tá vendo? A gente vai encontrando os laboratórios. E só para terminar mesmo, já que a gente falou de universidade, já que é 8 de março, eu queria fazer uma pequena homenagem à minha universidade, a Universidade Estadual de Campinas, que
eu acho que enfrentou o desafio muito abertamente de construir, de fato, uma política de combate à discriminação baseada em gênero e sexualidade, institucionalizou uma assessoria de política de combate à discriminação de gênero e à violência sexual, criou uma secretaria, criou uma ouvidoria, criou um aparato não só punitivo, mas de acolhimento. Isso foi feito com sangue, suor e lágrimas de muitas colegas, e, enfim, queria só fazer esse registro, porque eu acho que é uma iniciativa muito pioneira. É isso, Mariana, é essa institucionalização, é disso que eu falava, e a gente tem que replicar as experiências que vão acontecendo. Exatamente, enfim, é uma iniciativa ligada a um observatório, uma diretoria de direitos humanos, e que eu acho que é um bom modo de construir isso, inclusive. Então, enfim, só para a gente se inspirar nas iniciativas institucionais que vão aparecendo aqui e ali, e agradecer demais a vocês duas, enfim, pela conversa, pela inspiração, e sobretudo pela inspiração, enfim, é muito gostoso ouvir vocês, é muito criativo, é muito cativante, enfim, e muito inteligente sempre. Obrigada, gente. Queria agradecer a Maria, por último, que está aqui dando esse apoio técnico sempre para todas as nossas séries da Unbox. Também muito obrigada. E a gente vai se vendo. Obrigada, Mariana. Obrigada, Brela, também. Heloísa, foi um prazer. Foi ótimo conversar com você. Obrigada, Mariana. Um beijo.